Boa noite, irmãos. Boa noite, os irmãos, os amigos que estão nos assistindo nas redes sociais. É um prazer estar aqui novamente na casa de Deus, na quarta-feira, esse culto tão especial que a gente recebe a palavra de Deus de uma forma diferenciada. Nós queremos abrir a palavra de Deus nesse momento e eu oro para que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades espirituais, principalmente. Momentos difíceis, momentos talvez aqui que muitos estão pensando, quando é que vai acabar essa conjuntura tão complicada em que estamos vivendo, quando é que vai sair essa vacina? E aí eu fiquei pensando, o que nós vamos falar, o que nós vamos trazer para que tenhamos ânimo para esses dias difíceis. E, irmãos, não é fácil, não é tão trivial a gente trazer a palavra de Deus no momento em que algumas coisas estão acontecendo no contexto mundial e que a gente fica pensando aonde nós estamos em todo esse contexto. Eu já preguei aqui em 2016 sobre o livro de Neemias, nosso querido Neemias. E hoje eu vou falar um pouquinho do Esdras, né? Esse personagem que tem muitas coisas interessantes. E eu fiquei preocupado porque quando se fala de Neemias, tem muita coisa para se contar de Neemias, né? Tem muitos detalhes ali. Eu gosto da história de Neemias. E aí, quando veio o desafio, eu vou falar sobre Esdras. Parece que a história é bem parecida, parece que a gente não tem mais nada que extrair. E eu fiquei surpreso. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, e a palavra de Deus nos traz conforto. Esdras, olha lá, é uma forma aramaica da palavra Ezer, e que significa socorro. Ou talvez uma tradução melhor pudesse ser o Senhor socorre. E quando a gente lê a história de Esdras, a gente vai de encontro ao nome dele, o Senhor socorre. No contexto de Esdras, nós sabemos que o povo de Israel estava escravo em Babilônia, muitos foram levados para a Babilônia. E quando Esdras entra em cena, ali pelos anos 450 a.C., 440 a.C., havia em Babilônia cerca de 1 milhão de judeus já. 1 milhão de judeus morando em Babilônia. E tanto Esdras como Neemias receberam o recado especial de Deus para que o povo voltasse para a sua terra natal. Nós ficamos praticamente, eu fiquei mais ou menos uns 15 anos fora de São Paulo, né, onde está a nossa família. E o último lugar foi o Rio Grande do Sul. E aí dava aquela vontade de voltar para a nossa terra, porque a gente sabia que ali estava a nossa família, ali estava o esteio. E quando houve o chamado para que a gente pudesse estar perto da família, foi uma alegria. Mas, por incrível que pareça, de 1 milhão de pessoas que foram chamadas para voltar, a Bíblia cita ali aproximadamente 50 mil pessoas que voltaram, só 50 mil pessoas. E aí fica uma dúvida, puxa, 1 milhão de pessoas vivendo em Babilônia e só 50 mil voltaram. Talvez algumas coisas estão ali implícitas ou estão escondidas no livro de Esdras que vem um questionamento. Mas por quê? Por que não voltaram? A viagem, segundo aqui alguns dados históricos, a viagem teria por volta de 1.600 quilômetros, aproximadamente uns 4 meses de viagem, saindo de Babilônia, retornando até Jerusalém. O livro de Esdras tem 2 fases. A primeira fase é o primeiro retorno, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, e o segundo retorno, que vai do capítulo 7 ao capítulo 10. E é interessante que entre o primeiro retorno, na verdade, são primeiro e segundo, ali no capítulo, até o capítulo 6, e o segundo retorno do 7 em diante. Interessante que desta fase, do primeiro até o terceiro, são 81 anos passados. 81 anos para que tanto Esdras como Neemias movimentassem aquele povo para que ele pudesse voltar à sua terra. Nesse período de 80 anos, acontece a história de Ester.
São detalhes, são dados interessantes. E eu quero colocar rapidamente aqui 3 pontos fundamentais desse livro, 3 pilares, 3 colunas que vão servir para nós hoje de inspiração. Eu não vou contar a história de Esdras, não vou contar os detalhes, mas eu vou focar nesses 3 pilares e uma das advertências que vai nos levar ali até o final do sermão. Os 3 pilares de Esdras, eu vou começar com o primeiro. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Vamos abrir nossas Bíblias. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Todos acharam? Amém? Esdras 7:10 diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós sabemos que Esdras era um doutor da lei, então ele havia estudado a lei de Deus desde pequenininho, né? Desde a tenra infância. E Esdras, diz o Espírito de Profecia, chegou um momento em que, apesar de conhecer toda a lei, de conhecer a Torá, né, que é o livro da lei, o livro da instrução, que em alguns casos é o Pentateuco, né, os cinco primeiros livros da Bíblia, apesar de ter estudado a Bíblia por muito tempo, ele não havia recebido o autor da Bíblia. E isso, às vezes, acontece na nossa vida espiritual. A gente estuda a Bíblia, lê a Bíblia, mas parece que a palavra não entra no nosso coração, não é isso? Parece que o Senhor ainda não está falando. E chega uma época em que Deus tocou profundamente o coração desse homem, e ele se tornou tão zeloso pela palavra de Deus, que aquilo foi motivando, foi enchendo, foi colocando num estado de disposição. E aqui a palavra de Deus diz que Esdras se tornou disposto. O primeiro pilar é o que? A palavra de Deus, a Torá, o ensinamento. E, irmãos, parece ser coisa simples, mas a leitura da palavra de Deus tem sido esquecida nos nossos lares, na nossa escola, talvez no nosso serviço. Talvez nós temos lido a palavra de Deus só por ler, mas ela não tem feito aquela mudança espiritual na nossa vida. E tem 3 pontos aqui nesse versículo que ressaltam o cuidado que ele tinha pela palavra de Deus. Primeiro, ele estava disposto. Lá em Salmo 119, verso 45, se você puder abrir, nós vamos ler aqui rapidamente, lá, Salmo 119, verso 45. Salmo 119, verso 45, diz o seguinte: e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. É a mesma raiz, é se empenhar. Então eu vou ler a palavra de Deus, eu vou me empenhar, vou me dispor com o coração para buscar entender a palavra de Deus. Então, quando formos ler a palavra de Deus, como Esdras leu, ele se dispôs, ele se empenhou, ele queria entender o que Deus estava dizendo para ele, mesmo ele estando em Babilônia. O que Deus está dizendo para mim nesses momentos difíceis que estamos passando? Eu quero ler a Bíblia para que Deus possa falar no meu coração, para que o Espírito Santo possa tocar fundo ali no meu coração, para que aquela palavra possa ser viva. Quando eu comecei a estudar esse sermão, eu fiquei pensando, puxa, vai ser difícil. Mas aí o Espírito Santo foi tocando e Deus foi mostrando que algumas coisas são importantes. Para cumprir, é o segundo ponto. Então eu li a Bíblia e eu tenho que fazer talvez uma oração para cumprir aquilo que eu aprendi. Por que isso é interessante? Porque aí vem o terceiro ponto que ele coloca, para ensinar. Hoje, nas empresas atuais, não se fala outra coisa a não ser treinamentos, a não ser que você tem que dividir seu conhecimento, você tem que repassar o seu know-how. E a Bíblia vem nesse ponto dizendo, olha, tudo que nós sabemos, tudo que adquirimos até agora, se ficar para você, não serve para nada.
Se você não for conversar talvez com o seu amigo, com o seu vizinho, e se ele te der a oportunidade de falar um pouco de Deus, e você citar a Bíblia, e citar aquilo que você crê, que você é criacionista, que você acredita em um Deus criador, nada disso te adianta. Então, olha, interessante, Esdras fez um trabalho fundamental. Primeiro, ele se dispôs para Deus, ele buscou a lei do Senhor, ele começou a cumprir na maneira dele, e aí depois ele começou a ensinar. Pegou o livro de Moisés, ali a Torá, e começou a ensinar aquele povo que estava em Babilônia, envolto em culturas, em doutrinas pagãs, e foi um trabalho de formiguinha. E quem dá estudo bíblico sabe que é um trabalho de formiguinha, né? Começa um estudo ali, vai, a pessoa se decide, a pessoa toma a decisão por Jesus, e foi esse trabalho formiguinha que ele fez. Esse é o primeiro pilar, a palavra, né? A palavra. O segundo pilar, Esdras capítulo 9, versículo 15. Esdras 9, versículo 15. O segundo pilar aqui, que dirige ali a teologia do livro de Esdras, é, versículo 15, Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Olha que interessante. O remanescente, o restante. Eu falei que tinham quantos lá em Babilônia, mais ou menos? Aproximadamente? 1 milhão. E quantos voltaram? 50 mil. É bem pouquinho, né? E quem é bom de matemática já 5%. É muito pouco. Então, o Esdras entra num ponto em que Deus escolhe e Deus age no coração de quem usa o primeiro pilar, quem está disposto a ouvir a sua palavra, quem está disposto a cumprir e quem está disposto a ensinar. Quando isso acontece, naturalmente, alguma separação acontece. Naturalmente, as pessoas vão ver que você é diferente, vão ver que você pratica coisas diferentes. E se você entra no primeiro pilar, você vai ser visto como pessoa diferente. Mas diferente nos dois sentidos. No primeiro sentido é que, puxa, ele é bem diferente, eu não quero esse tipo de coisa para a minha vida. O segundo é, puxa, ele é bem diferente. Eu aprecio o jeito dele falar, eu aprecio o jeito dele se expressar, como ele é bondoso, como ele pensa no bem das pessoas, eu quero entender um pouquinho melhor. E aí Esdras coloca dessa forma, Senhor, nós estamos aqui, o restante, o remanescente, um povo separado, que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos reinaugurar o templo, para que nós pudéssemos reconstruir Jerusalém. E essa é a diferença fundamental na vida do cristão. É o quê? Ser uma luz no meio da escuridão. Terceiro pilar, Esdras capítulo 3, eu vou voltar um pouquinho agora, Esdras capítulo 3, versículo 10 a 13. Esdras capítulo 3, versículo 10 a 13. Todos acharam? Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. E olha que interessante, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem se lançado os alicerces da sua casa. Terceiro pilar aí da vida de Esdras, adoração. E aqui não é uma adoração qualquer, é uma adoração com entusiasmo, com alegria, né, com
toda a disposição que você pode ter para adorar a Deus. Gente, tem alguns que estão com saudade de vir à igreja, não é verdade? Nós estamos com saudade dessa igreja aqui, transbordando, todo mundo cantando, louvando a Deus, dando glória a Deus. Isso faz falta na vida do cristão, não é isso? A adoração faz falta, né? Em meio às dificuldades que nós temos na semana, parece que não cabe espaço para a adoração a Deus, não é isso? Às vezes nós fazemos da nossa vida um muro de lamentações, não é isso? E aqui, Esdras, em meio a toda aquela dificuldade, eles adoraram a Deus, eles louvaram paramentados, vestidos bem bonitos, né? Eu imagino que eram roupas brilhantes, né, com cores. E ali havia as trombetas que tocaram, os levitas, todo mundo cantando salmos, adorando a Deus, cantavam alternadamente, então eram vozes diferenciadas. Olha que maravilha! E isso, eu fico imaginando o coração de Esdras, como ele foi tocado, né? Como ele se sentiu feliz. Então, esses 3 pilares na vida de Esdras são importantes na vida de todo cristão. Bom, e aí vem a advertência. Quando eu li o livro de Neemias, eu vou só citar só essa vez, para que eu não estou pregando sobre Neemias, mas ele pregou sobre as advertências, as reformas, né? Que reformas Neemias pregou? Dízimo, sábado e o casamento de infiéis. Esses 3 pontos, Neemias foi enfático. E os judeus, até há pouco tempo, eles tinham Neemias e Esdras como se fosse um livro só, era uma coisa só. E eu fiquei pensando, mas por que Esdras falou só sobre os casamentos com os infiéis? Por quê? Por quê? Por que ele não falou do dízimo? Por que ele não falou do sábado? Por que ele quis se diferenciar? Aí eu li no capítulo 9, nós vamos ler juntos, capítulo 9, versículos 7 a 9. Olha o que diz. Esdras 9, de 7 a 9. Amém? Olha o que diz. Todos os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues. Nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, que é a vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade do seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém a nossa servidão não nos desamparou, o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos o seu favor. Aqui ele diz o motivo aqui de por que houve a reforma. Senhor, nós pecamos, nós fomos entregues a outros povos, e nós ficamos sujeitos a eles, por causa do nosso pecado. E aí no versículo 2, existe a explicação dos pecados. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos. Quais filhas eles tomaram? No versículo 1, olha, povos das terras de lá onde? Dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Aqui está o segredo. A gente não vai falar aqui sobre casamentos com pessoas que não são da mesma fé, porque isso é claro. Mas a história bíblica, ela se repete. E aqui a advertência que Esdras fez foi justamente quando nós misturamos a nossa fé com doutrinas diferentes. Quando nós misturamos o certo com o errado. Né? É exatamente aquele bolo em que cai a mosca. Né? A massa está bonita, está branquinha, mas quando cai a mosca, bate tudo ali, estraga a massa. E aqui ele coloca enfaticamente
qual foi o erro de Israel e qual tem sido o erro de todos nós, e o erro talvez em toda geração que se achega a Deus, quando nós começamos a misturar a verdade com o erro. Quando nós achamos que podemos fazer uma abertura aqui, podemos fazer uma exceção ali, e aqui essa exceção custou a vida desses 950 mil judeus que não voltaram. Porque eles colocam bem claramente, eles já estavam estabelecidos em Babilônia, já tinham seus negócios, e muitos deles se casaram com outras mulheres que não eram de Israel. E essas mulheres foram vagamente, devagar, induzindo a adoração a outros deuses. E Esdras, então, coloca claramente, como Neemias colocou, façam isso. Abandonem o erro, não misturem com a verdade. Olha o que diz no versículo 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Eu fico imaginando essa cena, né? Arrancar os cabelos da cabeça, rasgar as roupas. Foi uma decepção tão grande para Esdras, e talvez seja a maior decepção que nós tenhamos na nossa vida espiritual, conosco, ou com os nossos amigos, ou os nossos irmãos, quando nós percebemos que aquele que seguia Jesus já não mais segue, aquele que adorava a Deus já não mais adora. Então Esdras coloca aqui o evangelho da salvação, dizendo: Senhor, nós pecamos, mas o Senhor nos dá graça, mas o Senhor nos ampara, mesmo que nós estejamos soltos, livres, em meio ao pecado, o Senhor nos busca. Amém? É um evangelho. Esse versículo 7 ao versículo 9 é o evangelho de Jesus pregado por Esdras, dizendo: olha, nós estamos no cativeiro, somos escravos do pecado, mas Deus, pela sua graça, nos resgatou. E nós nos tornamos remanescentes, os restantes. É um apelo, é um incentivo que Esdras nos faz para que nós pensemos diariamente sobre os 3 pilares, né? Sobre a adoração, sobre a sua palavra e sobre sermos escolhidos, separados, remanescentes. E aí, olha o que acontece no capítulo 10, versículo 2 e 3, a gente já está fechando. Capítulo 10, versículo 2 e 3. Ele falou tanto, chorou tanto, amargou tanto, suplicou tanto para este povo, que Secanias, que era um dos filhos daquele povo, disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos e de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres dos seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado de Deus, faça-se segundo a lei. E eu quero me ater aqui: ainda há esperança para Israel, ainda há esperança para o Esplanada, ainda há esperança para mim, ainda há esperança para o seu povo. Olha o apelo de reforma espiritual que Esdras deixa para aquele povo. Ainda há esperança. E quando a gente vê a questão do templo, a história se repete. E é interessante, agora sim eu vou juntar os dois, Esdras e Neemias. Nós temos sempre na reforma espiritual líderes. Nós temos o líder que leva a palavra de Deus e o líder que planeja. Por exemplo, Moisés era o líder do planejamento e Araão era o líder que levava a lei na restauração daquele povo. Quando Salomão inaugurou o templo, Salomão levou a lei, mas quem planejou o templo antecipadamente foi Davi. Interessante isso. Esdras era o homem da lei, né? O homem de Deus, que segurava a lei, que instigava o povo, mas Neemias foi que planejou tudo. Neemias que disse que nós seguramos ali as espadas e com outras a gente adorava a Deus. Na época de Jesus, Jesus é a própria lei, escrita a lei do amor, mas quem planejou ali tudo foi o quê? João Batista. E para os últimos tempos, com quem você vai estar unido? Qual será a sua função, de Esdras
ou Neemias? Apocalipse 12, verso 17. 12, verso 17. Olha o que diz. Apocalipse 12, verso 17. Amém? Opa! Estamos achando aqui, Apocalipse 12, verso 17, que diz o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre o mar de areia. Nos últimos dias, a reforma do templo vai ser o quê? O grande templo em que Jesus já está ministrando como que sumo sacerdote. E os 3 pilares para a reforma do templo ainda estão aí. É a sua palavra. É ser escolhido como remanescente de Deus. E é o momento crucial da adoração. Eu gostaria de finalizar dizendo que nós temos uma batalha a travar. E é a maior de todas as batalhas que já foram travadas pelo homem. E qual batalha que é essa? É a entrega do próprio eu à vontade de Deus. A sujeição do coração à soberania do amor. Isso está em o maior discurso de Cristo. E olha que interessante o que o Espírito de Profecia diz. Um membro dedicado que ama a Cristo fará mais bem na igreja do que uma centena de obreiros meio convertidos, não santificados ou autossuficientes. Olha que coloca aqui. O trabalho que Deus quer para nós, como Esdras, hoje, modernos, é o quê? A batalha que você tem no seu coração. No dia a dia, a batalha que você tem para vencer os seus pecados, as suas dificuldades. E ele diz aqui, não adianta nós irmos só por ir, né? Ir à batalha, estarmos munidos da palavra de Deus, termos um discurso maravilhoso, excelente, se dentro não há conversão, se há uma meia conversão. E ele diz aqui, nós podemos ir, talvez, em alguns momentos, dependendo da situação, da maneira mais simples, quando a palavra de Deus ela está disposta no seu coração, quando você a cumpre e quando você ensina, quando você está adorando a Deus de coração e quando você se sente separado, diferenciado por Deus. Que esse seja o nosso desejo, que nós possamos cumprir os alicerces, os pilares aí da vida de Esdras em nossa vida. Amém? Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esta palavra, nós te agradecemos pelo ânimo que ela nos deu, para sermos adoradores de verdade, para termos a sua palavra na mais alta estima, Senhor, e para entendermos que somos remanescentes, que devemos fazer a diferença, que devemos trazer o conforto, o bálsamo para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão necessitando de uma palavra de alento, de conforto, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, com a Tua graça, aqueles que estão aqui para os seus lares, e aqueles que estão ouvindo, assistindo, ou vendo aqui pelas redes sociais, que eles possam receber a bênção também para esta semana que agora está se findando, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito, nós te agradecemos, e pela palavra que é viva e é dada a nós. Em nome de Jesus, amém.